Você escreveu perguntando como foi minha conversão. Eu não tive o privilégio de conhecer o caminho, o evangelho puro na minha infância. Claro que eu ouvia falar de Jesus na missa. Minha mãe sempre procurou me guiar dentro daquilo que ela conhecia, ou seja, do catolicismo. Depois ela passou também a se converter e a congregar somente ao nome do Senhor. Em 1974, eu comecei a ler o Testamento, aconselhado por um amigo da República onde eu morava, que era espírita. E até onde eu sei, até hoje ele não se converteu. Mas ele era muito espírita, e era espírita roxo, e aconselhou que eu fosse na rodoviária de São Paulo e comprasse o Novo Testamento. E eu logo me interessei por livros de ocultismo, de espiritismo, de filosofia, etc. Em 1975, eu passei a me interessar por alimentação macrobiótica e logo mergulhei na doutrina zen budista. Na minha busca pela perfeição do corpo, eu acabei ficando só pele e osso. Não comia carne, não comia nada industrializado. Fiquei 3 anos assim. Quando eu achava que eu estava bem equilibrado com o universo, eu tive um princípio de pneumonia e isso me trouxe para a realidade. Porque naquela mesma ocasião, eu fiquei sabendo da morte da cantora Tuca, que havia se envolvido também com macrobiótica, e também a morte de um rapaz que era discípulo do cara que era o papa da macrobiótica no Brasil, que morreu de fome, esse rapaz. Seguiu ao pé da letra as instruções, acabou morrendo de fome. Em meio a tudo isso, corria o ano de 1978. E aí um rapaz na Faculdade de Arquitetura, onde eu estudava, em Santos, começou a me evangelizar. E alguns tempos depois, eu e outros rapazes e moças ali, jovens da faculdade, tínhamos nos convertido através do ministério desse irmão em Cristo. E uma vez por semana a gente se reunia ali na faculdade para estudar o Evangelho de João. Ele não falou nada de igreja, essa pessoa que pregou o Evangelho, ele não falou nada de igreja, ele falou de salvação só. Eu creio que ele fosse de uma comunidade cristã, batista, alguma coisa assim. E como mudar os nossos horários, tudo, eu perdi o contato com esse irmão em Cristo que me evangelizou. Já não encontrava mais ele na faculdade, nos meus horários das minhas aulas. E aí eu não sabia mais para onde ir, o que fazer. Mas eu já havia me convertido, eu me lembro, em casa, durante uma madrugada de muita luta. E também depois que eu fui tocado por um livro que eu sem querer tinha comprado, chamado Agonia do Grande Planeta Terra, de Hal Lindsey. Eu digo que eu comprei sem querer o livro, porque quando eu fui à livraria, lá no Guarujá, comprar livros de discos voadores, que eu era aficionado por isso, e eu fui procurar o livro de Erich von Däniken, chamado Provas, eu encontrei esse livro, Agonia do Grande Planeta Terra, ao lado do livro que eu fui comprar, eu comprei os dois. E o que eu fui comprar realmente tinha um capítulo inteiro de provas contra a Bíblia, querendo demonstrar que a Bíblia não passava de lenda para povo ignorante. E depois tinha outro livro, por sua vez, era o oposto, porque era o livro, Agonia do Grande Planeta Terra, era um livro de profecias bíblicas que mostrava o destino desse mundo e, evidentemente, também daqueles que não creem em Cristo. E esse livro me impressionou muito. E é interessante que aquela não era uma livraria evangélica, nem vendia livros cristãos. De algum modo, Deus tinha colocado aquele livro ali, do lado do livro, bem do ladinho do livro que eu iria comprar. E aí, mais a pregação desse amigo da faculdade, juntando tudo. Na noite da minha conversão a Cristo, quando eu realmente me converti, eu rasguei mais de 200 livros de filosofia, magia, espiritismo, shintoísmo, zen budismo e tudo ismo que você imaginar. Eu tinha um Bhagavad Gita, que era um livro enorme, grosso assim, que eu comprei dos Hare Krishna. Eu piquei aquele livro inteiro. Aquilo tudo nunca tinha trazido paz para o meu coração. Ele só inchava, aquelas doutrinas inchavam o meu ego, querendo fazer parecer que a salvação dependesse de mim e colocando o Senhor Jesus no mesmo nível de Buda, de outros homens. Imagina, aquelas doutrinas e filosofias foram a minha droga, a droga que eu estava viciado. E naquele momento que eu me converti, muitos podem achar estranho que eu tenha rasgado meus livros, eu estava me livrando da droga que sobrou. Era isso, era assim que eu enxergava a coisa. Mas o inimigo não desistiu, e embora convertido, eu era totalmente ignorante da palavra de Deus, e com isso eu acabei conhecendo algumas pessoas de uma seita chamada Meninos de Deus,
Hoje eles mudaram o nome para A Família, de tantas ações que receberam por pedofilia, por abuso de crianças e tudo mais. Na época eles chamavam Meninos de Deus. E eles tentaram me atrair para o grupo deles. E como eu falava inglês, um deles me deu alguma literatura em inglês, mas sem querer ele deu alguma que era de circulação interna e reservada só para os membros do grupo. E ele não sabia inglês. Ele pegou os livrinhos lá na casa que ele morava com outros da família dos Meninos de Deus e me entregou. Mas olha, quando eu peguei uma dessas literaturas, eu descobri que era tudo em torno de sexo. Eles pregavam a prostituição das meninas da seita como forma de ganhar adeptos, de ganhar simpatizantes. As meninas ofereciam o corpo para homens para poder convencê-los a entrar para a seita ou colaborar ou dar dinheiro para a seita. Fugi desses, graças a Deus. Aí na minha simplicidade eu comecei a ir às missas todos os domingos, convertido a Cristo, que eu já era, tendo certeza da minha salvação, mas sem entendimento algum. Mas como eu vinha de uma família católica, comecei e voltei a ir às missas. E depois de um ano lendo a Bíblia, lendo doutrina católica, estudando doutrina católica, ajudando o padre da missa, aí eu abandonei definitivamente aquele sistema e comecei a me reunir com alguns batistas, até entender também que Deus não tinha criado nenhuma denominação. Em outubro de 1980, eu comecei a partir o pão em comunhão com irmãos reunidos somente ao nome do Senhor, fora de todas as denominações. Bom, eu acredito que esta biografia dá uma ideia a você da obra da graça de Deus para comigo. Ele tirou-me das garras de Satanás, de onde eu nunca teria saído por meus próprios meios. Eu fico triste quando eu vejo alguns dos que trilharam comigo o caminho das filosofias orientais e ficaram depois decepcionados, porque viram o que aconteceu comigo, né? E outros ainda ficaram decepcionados com as próprias filosofias orientais e acabaram se encharcando de drogas ou caindo na incredulidade. Conheço algumas pessoas que morreram depois, em tristeza, simplesmente não encontraram a Cristo como Salvador. E eu dou graças a Deus pelo que Ele fez comigo.